Graça e paz da parte de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos sejam acrescentados todos os dias de nossa vida. Nesse momento onde nós queremos meditar sobre as leituras há pouco feitas, nesse último domingo do ano eclesiástico, sob o tema Tempos de aflição e insegurança, aquietemo-nos e saibamos que o Senhor é Deus. Que assim seja. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, último domingo do ano da igreja, último domingo do ano eclesiástico. Toda vez que falamos em último, lembramos em fim. E quando lembramos em tempos do fim, quando nós lembramos dos sinais que Jesus predisse que aconteceriam nos tempos do fim, quando nós olhamos ao nosso redor, para o mundo, para o país, para o estado, para o município, e vemos tanta coisa, tantas crises, terremotos, guerras, violência acontecendo, nós pensamos que esse fim pode estar bem mais perto do que imaginamos. E quando pensamos em fim, é normal que o medo apareça. O medo é uma emoção humana, normal. E todos nós experimentamos em diversos momentos da nossa vida sensação de medo, em maior ou menor escala. Por exemplo, o medo que os pais sentem quando veem o seu filho ou a sua filha sair para a escola, pegar um transporte público, e principalmente se for à noite. Será que ele estará correndo risco de um assalto, de um sequestro, de um acidente? E nos colocamos em oração pedindo que Deus o leve e o traga em segurança. O medo que o empregado sente quando vê que a firma, a empresa na qual ele trabalha está reduzindo o quadro de funcionários e de repente é chamado pelo chefe do RH para conversar. O medo quando de repente os carnês chegam à nossa casa e vemos dívidas, compromissos a serem pagos e o salário não chega. E aí? O que fazer? O medo que alguém sente quando está caminhando na rua e de repente vê, numa rua mal iluminada, duas pessoas vindo em direção contrária. Ou de repente 2 ou 3 pessoas escoradas num muro, conversando e apontando o dedo. E aí? O que poderá acontecer? Para outras pessoas pode ser outro tipo de medo, o medo de que a vida não tenha sentido, ou medo de guerras, de terremotos, de tsunamis, enchentes, aonde pessoas têm residências em costa de morro e vêm outras casas desabando, ou de repente moram em lugares de baixada, onde essas casas são frequentemente inundadas, e o que será diante de tanta chuva? Medo de epidemias, dengue, chikungunya, zika e tanta coisa nova que aparece. Medo da seca. Tem gente que tem medo de barata, de rato, de túnel de elevador, de raio, de trovão, de noite escura. Medo da solidão. O que vai ser se o meu marido falecer? Se a minha esposa falecer? O que vai ser quando o ninho ficar vazio? Ou seja, quando os filhos saírem de casa e eu ficar sozinho? Medo da doença. O que fazer diante da doença? O que fazer diante de um acidente? Quais são os medos que nos atingem? Medo de que tudo que é bom de repente possa acabar. O salmista do Salmo 46, que é o salmo escolhido para esse último domingo do ano da igreja, na perícope de hoje, ele está falando
exatamente de tudo isso. Ele fala de terremotos, ele fala de tempestades violentas, ele fala de convulsão dos mares, guerras, ele fala de montanhas que estremecem, ele fala dos poderes do universo sendo atingidos, ele fala das últimas coisas que assustam. Ele lembra daquelas coisas para nós que Jesus iria falar 1000 anos depois, quando fala daquelas coisas que precederiam, que viriam antes dos tempos do fim. Embora ao nosso redor possa tudo estar desabando, o salmista diz que mesmo assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E é por isso que o Martinho Lutero também escolheu esse hino para ser o hino da reforma. O hino, esse salmo, para fazer dele o hino. Castelo forte é o nosso Deus seguro, e mesmo que todas as coisas se vão, Deus não nos abandonará, diz Lutero nesse hino, nesse salmo. Nós temos o fundamento para isso. E eu acho interessante o versículo 10, quando em meio a esse turbilhão de acontecimentos, o salmista diz: aquietai, silêncio. É como se Deus estivesse dizendo para cada um de nós: está com medo? Está desesperado? Está no meio desse turbilhão de coisas, no meio dessas crises? Sossega. Ei, tu está falando demais, está dando muita notícia, é muito acontecimento. Desliga o celular, desliga a internet, te desliga do Zap, do Face, calma e escuta. E escuta aqui, eu estou falando. Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus que é exaltado acima de todas as nações, acima de toda a terra. Nós temos tempo, nessa nossa correria, nesse sufoco em que vivemos, de nos aquietar, de nos desligarmos de tudo que está nos balançando ou causando medo e ouvirmos o que Deus tem a nos falar. Nós estamos tendo tempo para ouvir a voz de Deus na nossa vida. No versículo 4 do Salmo está escrito: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A cidade de Deus era Jerusalém, e ali não tinha rio. Que história é essa de rio? O salmista está antevendo a vinda de Jesus. Ele é o rio da água da vida, ele é a fonte da água da vida. E ele estava ali em Jerusalém, no texto de Lucas 23 hoje, sendo crucificado, porque o povo não o reconheceu. O povo não quis beber dessa fonte da água da vida. E quando o salmista diz que há esse rio de água da vida, ele aponta lá para Apocalipse capítulo 22. O primeiro versículo diz assim: do trono de Deus sai o rio da água da vida. Queridos irmãos e irmãs, essa fonte não secou. E é preciso que nós que estamos com sede, que nós que estamos cansados, que nós que estamos nesse turbilhão que causa medo, bebamos da fonte da água da vida, Jesus, que está na Escritura Sagrada. No texto de Malaquias, que estudamos hoje, capítulo 3, 13 a 18, nós vemos o profeta sendo chamado num momento muito delicado da história do povo para falar, para profetizar e para pregar uma palavra de lei. Por quê? Porque aquele povo havia ficado durante 70 anos escravo lá na Babilônia.
Aquele povo, depois que Dario, o medo persa, sumiu, foi libertado pouco a pouco. Aquele povo agora era um povo livre, era um povo que reconstruiu a sua cidade, reconstruiu os muros de Jerusalém, reconstruiu suas casas, tinha novamente suas plantações, seus rebanhos, tinha novamente o templo para adorar. E ao invés de valorizar tudo isso, que era um presente, pois há pouco tempo atrás eram escravos, não tinham absolutamente nada e nenhuma perspectiva de vida, o que eles faziam? Não levavam o seu compromisso com Deus a sério. E Malaquias chama a atenção. Ele diz: vocês estão desprezando a pregação dos sacerdotes, dos profetas, dos levitas. Vocês não estão levando a sério a vossa vida com Deus, e Deus está dizendo que vocês estão roubando a Ele, não levando os dízimos, não levando as ofertas, e vocês não estão valorizando aquilo que Deus dá para vocês. E vocês estão reclamando de tudo, ao invés de compararem a vossa vida com a vida que acabou de acontecer, vocês estão comparando com os soberbos, os gentios, aqueles que não têm Deus, e dizem: como é que esse pessoal que não tem Deus prospera, é rico, então não vale a pena ser cristão? E Malaquias puxa a atenção deles e diz: olha o que aconteceu ontem com vocês, acordem, valorizem o que vocês têm, o que vocês são, e saibam que a grande diferença não é agora, a grande diferença acontecerá no depois, na glória, onde vocês terão uma nova vida com Deus, no novo céu e na nova terra. Queridos irmãos e irmãs, será que nós muitas vezes também não nos apegamos demais às coisas materiais, às coisas terrenas? E ao invés de olhar para aquilo que éramos, escravos do pecado, mortos, rumando para o inferno, e valorizar a salvação que Deus nos dá através de Jesus, através da conversão, através do batismo, e render graças e gostar de estar na casa de Deus, valorizando, vivendo uma vida de culto, uma vida de família da fé, muitas vezes estamos nos comparando com os de fora, que não tem Deus e que prosperam, esquecendo de olhar para o que nos está guardado, que é o reino da glória. Essa palavra de Malaquias, ela também é muito atual para mim, para ti, para todos nós. No texto da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 20, Paulo fala de Cristo. Paulo está muito incomodado porque, depois de alguns anos de igreja cristã ali em Colossos, muitas ideias diferentes têm surgido como heresia dentro da igreja cristã, sutilmente, onde pessoas dizem: não, Jesus é um bom homem, Jesus é um anjo, é um enviado de Deus, um intermediário. E Paulo diz: não, cara, não se deixe enrolar por essas sutilezas, por essas filosofias, não se deixe enganar. Jesus é Deus, nele habita a plenitude da divindade, ele é Deus completo. Agora ele teve que se fazer homem porque ele tinha uma missão, ele precisava morrer e Deus não morre. É por isso que ele se esvazia da sua majestade, da sua onipotência, para se tornar igualzinho a mim, igualzinho a ti, um ser humano. E ele faz isso por amor, para poder morrer e pagar a dívida dos nossos pecados na cruz. Porque o salário do pecado é a morte. Alguém precisava morrer por mim, por ti, para pagar essa dívida. E assim ele fez, sendo Deus. Ele mostrou o seu poder na cruz e depois da cruz, quando ele deixa a sepultura vazia e ele vence os maiores inimigos, o diabo, o inferno e a própria morte. Cremos, vivemos em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Esse Jesus é o Jesus que no texto do Evangelho de hoje, Lucas 23, 27 a 43,
É o Jesus que está sendo debochado, caçoado, chicoteado. É o Jesus que está sendo crucificado no meio de dois bandidos, dois assassinos, dois malfeitores. É o Jesus que escuta das autoridades: ué, salvou os outros, fez tanta coisa para todo mundo, não consegue se salvar? Sai daí, mostra o teu poder. E então, ainda ouvindo tudo, os bandidos do lado dizem: isso, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Baixa a cabeça, olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. E é aquele Jesus que tem o poder sobre a morte, o poder da vida, e que pode com toda autoridade dizer para o outro malfeitor, para o outro bandido, que diz para o primeiro: cala a boca, nós estamos aqui porque merecemos. Ele não fez nada, ele é um santo homem. Então diz para Jesus: Senhor, lembra de mim, estou arrependido, eu queria ter uma outra oportunidade, lembra de mim. Quando entrares no paraíso, Jesus diz: em verdade eu te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Queridos irmãos e irmãs, este é o Rei da Glória. Todos os textos de hoje apontam para Jesus, rio da água da vida, que não foi reconhecido quando estava ali em Jerusalém. Muita gente continuou passando fome. E que ainda hoje, depois de 2000 anos, continua não sendo reconhecido como sendo verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Para muitos ainda é apenas um líder, é apenas um grande pensador, um grande filósofo, ou um intermediário, como se fosse um anjo ou um outro ser qualquer. Mas ele é verdadeiro Deus, que venceu a morte, o inferno e Satanás por cada um de nós. Coisas terríveis no céu. Nós não estamos blindados e não somos imunes àquilo que nos cerca no caos terreno contaminado pelo pecado. Mas nós temos a garantia de que não estamos sozinhos. Nós temos a garantia de que se nós estivermos com Deus, Ele também é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Valorizamos essa garantia que Deus nos dá? Priorizamos Deus em nossa vida, ou nosso emprego, nossos amigos, nossos afazeres diários, o churrasquinho do fim de semana é muito mais importante do que o estar com Deus na igreja e com os compromissos assumidos diante dele. Queridos irmãos, aquietai-vos. É o que Deus diz no Salmo de hoje. Silêncio. Vocês estão correndo muito, dando muita volta, falando muito, indo para lugar algum. Silêncio. Escutem o que eu tenho a dizer para vocês. Aprendam. Ouçam. Embora vocês me abandonem muitas vezes, embora vocês não façam dos compromissos comigo prioridade, eu nunca os deixei. Lembram de Elias, o grande profeta que enfrentou os profetas de Baal no tempo de Acabe, quando ele se escondeu na caverna e ele queria sentir a presença de Deus, e Deus o chama para fora, ele quer ver algo extraordinário acontecer, porque é assim que Deus, o Deus do poder, se manifesta, um grande milagre. E então ele vê sente o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Ele vê uma tempestade, raios e trovões, e Deus não está nesse grande acontecimento da natureza. Então, quando tudo isso passa, se sentiu tranquilo, uma pequena brisa que afaga o seu rosto, e aí Deus diz: aqui estou eu. Ou seja, muitas vezes nós queremos grandes espetáculos, grandes milagres, queremos que Deus destrua os ímpios, que nos dê a riqueza como o povo lá de Malaquias, que nos faça diferentes, que nos coloque em evidência. Estamos olhando para nós e esquecemos de olhar para Ele, que nunca nos abandonou,
que sempre, em todos os momentos, está ao nosso lado. E quando nós estamos com medo, estamos atribulados, estamos desesperados, olhamos para todos os lugares e esquecemos de nos aquietar, juntar nossas mãos, olhar para Deus, olhando para cima e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Temos tempo para tanta coisa e não temos tempo para abrir a Sagrada Escritura, para estarmos nos cultos, nos estudos, nos congressos, nos encontros, vivendo uma vida de comunhão com Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se nós ouvirmos mais a voz de Deus, que está sempre ao nosso lado, na palavra e nos sacramentos, na nossa vida em congregação e comunhão, nós também poderemos dizer, em meio a todo o caos, em todos os problemas que nos cercam, aquilo que Paulo disse quando estava preso, passando fome, sede, sendo chicoteado: para mim, viver é Cristo, ou morrer é lucro. E aí ele diz: somos mais que vencedores, porque temos Cristo em nosso coração. Creia nisso, viva nisso, que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que só Deus pode dar através de Jesus, tome conta da nossa vida, e que Ele sempre possa ser o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente em todos os momentos. Ele nunca nos abandona, nós não abandonemos também. Amém.